Você já se perguntou ou já vivenciou como é viver ou estar em algum país e você não saber a língua daquele país? Quando eu cheguei na Áustria, há uns 6 anos atrás, eu não sabia nem falar oi em alemão e eu gostaria de compartilhar com você como foi esse processo de zero alemão até conseguir entrar em uma universidade austríaca, na Universidade de Viena, e cursar a graduação em alemão. Foi um processo confuso, engraçado, e eu gostaria de compartilhar com vocês, e enquanto vocês passam um dia comigo. Oi, tudo bom? Meu nome é Franciele, eu tenho 31 anos, eu moro na Áustria já faz uns 6 anos. E eu gostaria de compartilhar hoje como foi esse processo de aprender alemão. E também um dos objetivos desse vídeo é incentivar as pessoas a usarem a sua segunda e a sua terceira língua. E como esse é o meu objetivo também, usar a segunda e terceira língua, eu também criei um canal em alemão, onde eu me exponho, onde eu mostro os meus erros, as coisas que eu estou aprendendo. E o objetivo, como eu disse, é incentivar as pessoas a também usarem a sua segunda e terceira língua. Quando eu cheguei na Áustria, o meu alemão ele era praticamente inexistente. Eu não sabia falar absolutamente nenhuma palavra em alemão. Eu passei por um processo de aprendizado. Eu fiz vários cursos iniciais. Quando eu cheguei aqui, exatamente foi no dia 2 de dezembro de 2019, no dia 3 de dezembro de 2019, eu já estava no curso de alemão que a minha host family, a família para quem eu trabalhava, organizou para mim. E eu passei por vários cursos. Até o último curso de alemão em si foi um preparatório para a universidade. E hoje eu tenho a oportunidade de fazer linguística na Universidade de Viena. E o curso é em alemão, com algumas matérias em inglês. E é isso que eu gostaria de compartilhar aqui. O meu processo de aprendizado, tanto de alemão quanto de inglês, e incentivar as pessoas a usarem a sua segunda e terceira língua. Quando eu me mudei para os Estados Unidos para ser au pair, eu já sabia o básico de inglês, fiz também vários cursos no Brasil, mas a convivência te mostra que a gente sabe muito pouco da língua falada, da língua usada em um lugar específico. Então, as coisas, a gramática, a pronúncia, a escolha das palavras que a gente aprende em cursos no Brasil, às vezes é muito diferente da realidade. E esse processo também de aprender inglês foi um processo bem difícil, com muitos altos e baixos. E ainda é, porque como a minha vida, hoje em dia, o meu cotidiano é em alemão, eu uso muito pouco o inglês. E eu sinto que, hoje em dia, quando eu preciso usar inglês, a minha pronúncia, a minha eloquência,
o jeito que eu falo regrediu bastante. E eu acabo também misturando muito o alemão com o inglês, né? Como na linguística, a gente chama isso de code switching, quando a gente fica alternando entre duas línguas diferentes, por diferentes motivos e em diferentes contextos. E foi um processo bastante de altos e baixos mesmo, porque quando eu saí dos Estados Unidos, eu tinha a impressão que eu conseguia me comunicar bem com as pessoas, que eu entendia piadas, que eu conseguia me expressar os meus sentimentos, expressar o que eu queria. Mas quando eu cheguei em Dublin, primeiro que em Dublin eu quase não falava inglês, né? Porque tem, 1 milhão de brasileiros morando em Dublin. E se você não se esforçar muito, muito, muito mesmo, você vai sempre conviver com brasileiros. Então, isso acaba restringindo o seu uso de inglês. Mas quando você tem a oportunidade de conversar com um irlandês, vocês vão perceber que eles falam uma outra língua. É bem diferente, é bem difícil. Eu acho bem difícil até hoje. E isso te mostra que, mesmo quando você consegue se comunicar em um país, isso não quer dizer que você vai conseguir se comunicar tão bem quanto você se comunicava no primeiro. No segundo, porque pode ser que eles falem uma variação bem diferente. E é isso que acontece entre os Estados Unidos e a Irlanda. E não só entre países, né? Também entre regiões menores, entre cidades, estados. Também tem essa variação regional. Eu me lembro também de uma situação que, quando eu cheguei em Dublin, eu fui, né? Me matriculei no curso de inglês. E em uma das primeiras aulas a gente tinha que ler um texto em inglês e conversar com a turma, conversar com os colegas. E eu não conseguia entender o texto, porque na época em que eu morava nos Estados Unidos, eu não lia. Eu lia as coisas em português. Então, livros, revistas, essas coisas eu lia. Eu gosto de ler em português. Eu leio até hoje livros de ficção em português. E aí, isso me surpreendeu, porque quando eu fui ler o texto no curso de inglês, eu não entendia muito. Eu tive que ler umas 20 vezes. Porque nos Estados Unidos, eu usava a língua, eu me comunicava apenas oralmente e não lendo ou escrevendo. Depois de 1 ano e meio em Dublin, eu decidi vir para a Áustria, porque eu era muito louca, muito, muito louca em Dublin, e eu precisava sair daquele ambiente, me afastar daquele ambiente para minha própria sanidade mental. E acabei achando a minha host family, minha Gastfamilie, aqui. E aí eu passei por esse processo também de aprender alemão. Eu visitei vários cursos. Um dia sozinha, eu sempre me impus a estudar de manhã antes do trabalho e faço isso até hoje. Então, hoje, por exemplo, eu começo a trabalhar às 7h30, então eu acordo às 4h30 e estudo das 5 às 7. E depois tenho mais
30 minutos para me arrumar e chegar no trabalho, porque o meu trabalho fica literalmente do lado de casa, então eu preciso apenas de 1 minuto para chegar lá. E eu disse no início, por mais que você saiba, você aprendeu algo, não significa que você não vai errar mesmo sabendo de algo. O processo de você usar as regras gramaticais que você sabe na sua segunda e provavelmente também na sua terceira língua não vai ser automático como na sua língua materna, porque é um processo que você tem que raciocinar, você tem que pensar, ok, essa regra gramatical ela funciona nesse caso, mas não nesse caso. E esse vai ser sempre um processo mais demorado. Às vezes você vai querer falar rápido e você não tem tempo para raciocinar, para pensar em quais as regras gramaticais que você precisa usar naquela frase, naquela frase. E você vai falar de um jeito rápido, mas alguma coisa vai acabar saindo errado, porque esse tempo de pensar em qual a regra gramatical que você vai usar é um processo mais demorado do que o próprio movimento da sua boca. Então, esse é um dos erros ainda que eu cometo muito, muito, muito. Na hora de você escolher se você vai usar acusativo, dativo, genitivo, é um processo assim, tipo, tem que ficar pensando, organizar a frase. Eu posso até fazer depois um vídeo explicando isso mais profundamente. Também é engraçado perceber como a língua, nesse processo de você, né, estar ali aprendendo, usando a língua, como ela muda a estrutura do seu pensamento também, porque para mim, por exemplo, o sol ele é uma palavra masculina, ele me traz algumas características que estão mais relacionadas ao masculino, como forte, pode ser bem estereótipos masculinos que a gente tende a pensar, mas em alemão o sol é uma palavra feminina, então sempre fica essa contradição na minha cabeça. O que dificultou muito o meu processo do aprendizado de alemão foi o fato de que eu moro em uma vila mais afastada. Eu não moro em Viena. Essa vila fica a mais ou menos 1 hora e meia de trem de Viena. E as pessoas aqui são, na sua maioria, assim, fazendeiros. Tem bastante plantação de milho, de girassol também. Tem bastante. Eles falam uma outra língua, né? É considerado um dialeto, mas essa consideração do que é um dialeto e uma língua também é um critério político, é um critério social, é um critério cultural. Então, e eles acabam, então, falando essa outra língua, então esse dialeto. E é muito, muito, muito diferente, muito diferente. Então, isso dificulta bastante, me faz passar por vários momentos constrangedores por não entender, simplesmente por não entender o que eles falam. Quando alguém fala comigo, eu só balanço a cabeça e aceno, porque
provavelmente eu não estou entendendo nada e eu só fico esperando que dentro de mim que não seja nenhuma pergunta, porque a pessoa tá fazendo uma pergunta e eu tô aham. E constrangedor, é bem constrangedor. Mas e já aconteceu várias vezes. Mas aí quando eu percebo que é uma pergunta, eu falo, eu peço para a pessoa repetir já imediatamente, para ela não achar que eu sou, né, uma completa idiota. Então, se você quer continuar ouvindo algumas histórias engraçadas, algumas reflexões sobre linguística e sobre como é morar em um outro país, numa outra cultura, eu te convido então a ficar nesse canal e também assistir o vídeo sobre esse tema ou algo similar, o quanto eu vou conseguir falar sobre o mesmo assunto em alemão. Eu te convido então a participar do meu canal em alemão. Estou com medo de fazer os vídeos em alemão, porque é você se expor, por mais que eu me exponha no cotidiano, eu acho que se expor na internet é uma outra dimensão, é algo mais... vai mais longe, a internet ela sempre vai mais longe do que o seu cotidiano ali na presença física. Estou com medo, mas acho que vai ser legal, acho que vai ser bem legal. E vai me forçar a aprender, a tentar melhorar, a sempre cuidar com a gramática, com os artigos, porque é difícil, é muito difícil conseguir lembrar de tudo, é muito difícil. Enfim, muito obrigada por ter assistido até aqui e espero que vocês estejam aí no próximo vídeo. Obrigada. Tchau!